umas fotos bacanas aqui, tá? Tá. Olá, bem-vindo você a essa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre como construir um texto dramatúrgico do teatro dramático, tá? Lembrando que a gente vai passar somente as bases, tudo bem? A gente não vai se aprofundar em outras formas de construir um roteiro. Mas é importante a gente falar no começo dessa aula que dramaturgia teatral não é somente aquela dramaturgia escrita através de diálogos, tá? Essa é a que a gente vai conversar hoje, embora eu vou citar outras formas. Tem o Canova, que a gente consegue também construir a cena de fora para dentro, mas enfim. Vamos nos atentar agora somente a essa estrutura básica da construção de um roteiro, tá? O que a gente precisa primeiro quando a gente quer escrever um texto? Eu quero escrever um texto de teatro muito legal. A primeira coisa que a gente precisa é de uma ideia ou uma inspiração. A gente precisa saber mais ou menos o que a gente quer retratar no texto. Então, assistir filmes, observar as pessoas, observar as circunstâncias da sua vida, tudo isso serve como uma forma de inspiração para escrever esses roteiros, tudo bem? Então, o primeiro passo que a gente precisa é ter uma ideia do que eu quero fazer, tudo bem? Eu não preciso ter as falas, eu não preciso ter os lugares, eu não preciso ter nada, eu preciso de uma ideia, ok? A partir dessa ideia, eu vou começar a desenvolver o meu super objetivo. O que seria o meu super objetivo? O super objetivo é aquilo que o autor quer passar com o texto, é aquela mensagem que ele quer falar. Então, por exemplo, se eu tenho um jantar romântico com meu cônjuge, e aí eu penso naquele momento de falar sobre relacionamento abusivo. Então, essa é a minha ideia, eu quero falar sobre relacionamento abusivo, sobre convivências abusivas. Logo, o meu super objetivo, ele precisa estar alinhado com a minha ideia, né? Então, qual é a mensagem dentro desse relacionamento abusivo que eu quero passar? O que eu quero conversar sobre isso? Eu preciso ter claro, nítido, qual é a mensagem que eu vou passar para a minha plateia. Tudo bem? Então, tendo tido a minha ideia ou inspiração a partir das minhas vivências, das minhas observações, eu penso a mensagem que eu quero passar com essa ideia, ok? A partir daí, a gente vai começar a desenvolver os nossos conflitos. É importante a gente lembrar que todo texto teatral, toda dramaturgia cênica, ela necessita ter conflitos. E o que são os conflitos? Conflitos são aqueles atritos que a gente tem com outras pessoas. Então, tudo aquilo que gera uma discordância, um atrito, nós estamos falando de conflitos. E aí eu começo a ramificar esse tipo de conflitos, tá? Esses conflitos, eles podem ser internos ou conflitos externos. Lembrando que eu estou falando de contexto geral, tá? Então, o meu conflito, eu posso optar por ser homem versus homem. Quando eu digo que o meu conflito está sendo homem versus homem, eu estou dizendo que o conflito do meu texto é de um personagem para com outros personagens. Tudo bem? Então, se eu estou com a minha ideia inicial de que eu vou falar sobre relacionamento abusivo, quais são os conflitos de pessoas com pessoas que vão ocorrer nesse roteiro para me trazer o meu super objetivo, tá? Esses dois a gente precisa prestar muita atenção, que a gente não pode esquecer em momento algum quando a gente está escrevendo o nosso texto, tá? Porque o super objetivo é o objetivo geral. Vão ter outros temas que o nosso roteiro vai abordar, isso não tem problema. Eu preciso ter consciência qual que é o central, o super objetivo. E aí, no meu conflito homem versus homem, um personagem para com os outros personagens. Eu posso colocar um homem versus sociedade. Então, o meu super objetivo, ele vai dialogar com conflitos sociais, com conflitos políticos sociais que acontecem na sociedade. Então, se eu permanecer com o meu super objetivo e a minha ideia de relacionamento abusivo, eu vou investigar, quando eu estiver com um conflito de homem versus sociedade, o que na sociedade acarreta nesse tipo de relacionamento abusivo. Quais são as estruturas sociais que eu vou estudar? Então, recapitulando. Conflito homem versus homem são os conflitos de personagem para com outros personagens, de pessoa para pessoa. Homem versus sociedade, o personagem para questões sociais, ok? Um outro conflito que eu tenho, que é o homem versus ele mesmo. Nesse conflito, lembra que a gente começou a falar que existe um conflito interno, que é quando sou eu comigo mesmo, e o conflito externo, que é quando as coisas de fora acabam influenciando no meu personagem. No homem versus ele mesmo, ou versus si mesmo, esse conflito é interno. Então, quando a gente está investigando esse conflito de homem versus si mesmo,
nós estamos falando daquele eu lírico, entende? A gente está falando mais sobre questões de monólogos internos, sobre questões mais filosóficas. Quais são as reflexões e angústias desse personagem com ele mesmo, tudo bem? E homem versus destino. Aqui a gente vê muito presente quando a gente começa a falar sobre as tragédias gregas. Quando a gente fala de homem versus destino, nós estamos falando daquele personagem que desde o começo do espetáculo, desde o começo do meu texto, ele já tem um destino a percorrer. Ou um oráculo avisou para ele qual é o destino, ou Deus avisou para ele qual é o destino, ou por exemplo, no Édipo Rei, que é todo mundo começa a ficar mal na cidade, aí você vai descobrindo tudo aquele desenrolar do roteiro, e aí você percebe, ele é o filho do rei, esqueci o nome do rei, mas ele é o filho do rei de Tebas, e por ter matado o próprio pai, desposado a mãe, ele acabou caindo toda aquela, não posso falar porque eu estava pensando, não caiu sobre, deixa eu pensar um sinônimo aqui, caiu sobre a terra de Tebas um mal, vamos dizer um mal. Por quê? Quando Édipo nasceu, o oráculo do deus Apolo disse para ele, ou disse para o pai dele que quando essa criança crescer, vai matar o pai e desposar a mãe. O rei, muito medroso com isso tudo, acabou deixando a criança lá no meio dos rochedos, que foi encontrado por um casal de pastores, enfim. E aí quando esse casal foi no oráculo também, para ver o futuro da criança, disse a mesma coisa para eles, que aquela criança iria matar o pai e desposar a mãe. A gente entende aqui que o nosso personagem central da história, que é o Édipo, ele sempre está tentando fugir do destino dele. Primeiro escolhido pelo pai e depois escolhido por esses outros pais e por ele mesmo que descobriu isso. Quando o Édipo sabe, depois que já crescidinho com a família adotiva dele, que ele não sabe que é adotiva, é um ponto importante, ele descobre que irá matar o pai e desposar a mãe, ele fica muito perturbado com tudo aquilo e sai andando e sem rumo. E no meio do caminho ele encontra uma carruagem e aí começa uma discussão e ele mata o dono dessa carruagem com a machadada na cabeça. E aí, primeiro ponto, esse cara era o rei de Tebas, que era o pai dele. Então a primeira parte da profecia foi cumprida. E aí, como matou o rei de Tebas, ele foi para Tebas e casou com a rainha de Tebas, sem saber que era a mãe dele. E aí, no meio dessa investigação toda no texto, a gente descobre que a profecia foi cumprida. Édipo matou o pai e desposou a mãe. Então, quando a gente está falando de homem versus destino, o personagem não tem como fugir do destino dele. Tudo bem? Isso já é estabelecido desde o começo do espetáculo, desde o começo do texto, até o final. E aí vão vir as outras coisas que vão acontecer, os outros conflitos, como a gente está falando, enfim. Mas quando eu estou falando de homem versus destino, o destino desse personagem já foi traçado no começo do texto. E não existe como ele fugir, a não ser por uma ferramenta chamada Deus Ex Machina ou Deus Ex Machina, que a gente vê também muito presente em tragédias gregas. Então, por exemplo, quando a gente vê na Medéia, que ela mata os filhos e depois ela se mata, e aí no final do roteiro a gente vê que a deusa Hera manda uma carruagem de fogo e tira Medéia voando por lá. A gente usa essa ferramenta quando a gente não tem mais o que fazer no roteiro, e aí precisa daquele Deus Ex Machina, aquela ajuda divina para desenrolar toda a história, tá? Deus Ex Machina, eu não vou dizer porque não acho cabível, que ele só está presente quando o conflito é homem versus destino, porque pode existir outros roteiros, a gente tem liberdade criativa para tudo isso. Mas ele é muito mais frequente quando eu estou falando de tragédias gregas e quando eu estou falando desse conflito, homem versus destino. Então, recapitulando, vou começar a criar o texto, que eu preciso de uma ideia. A partir dessa ideia, eu preciso saber a mensagem que eu quero passar para o meu público. Então, qual é o meu super objetivo? A partir dessa mensagem, eu vou pensar qual tipo de conflito é mais cabível para o que eu quero falar. E aí eu tenho essas opções, homem versus sociedade, homem versus ele e homem versus destino. Ok? A partir daí, agora eu preciso começar a dar nome aos bois. Eu preciso começar a entender qual é o arco dramático que vai se desenrolar a partir disso. E aí eu vou começar a investigar as minhas circunstâncias dadas. O que são as circunstâncias dadas? A gente fala isso muito quando a gente está dando também aula de interpretação, tá? Todo esse conteúdo serve muito também para quem quer aprimorar a técnica de interpretação. Quando eu estou falando de circunstâncias dadas,
elas são as circunstâncias que são dadas pelo autor e elas não podem ser alteradas de forma nenhuma. Que seria o quem, que é o personagem, faz o que, como, quando, onde e porquê. Eu preciso ter claro na minha cabeça essa estrutura para começar a desenvolver um arco dramático, tá? Então, quem é o meu personagem? O que ele vai fazer no meio dessa história? Como que ele vai fazer isso? Quais são as formas que ele vai fazer isso? Quando que essa história acontece? Pode ser um período histórico, pode ser de manhã, quando o personagem acabou de acordar, como que é a rotina de manhã dele. E aí a gente vai investigando isso também. Então, o quando, ele não precisa ser necessariamente no período de um dia, não precisa ser necessariamente falar em dezembro, pode ser também, tá? Mas ele fica bem aberto para eu identificar quando. Quando o personagem estava passando por um momento depressivo. É um quando, estou localizando em que período de tempo isso está acontecendo, tá? O onde, que é onde essa história vai acontecer. Vai acontecer no banheiro? Vai acontecer na casa dele? Vai acontecer na cidade de São Paulo? Vai acontecer num galpão abandonado. Eu preciso saber onde isso vai acontecer também. E o porquê. Por que essas coisas desenrolam? Lembra que quando a gente está fazendo um texto, a gente está questionando muitas vezes. A gente coloca um questionamento com a arte. Então, a gente precisa justificar os motivos dos personagens estarem fazendo aquilo. Não precisa ser um motivo socialmente aceito, tá? Alguns personagens, isso aqui a gente vai fazer para, por exemplo, quem? Cada personagem vai ter uma identificação do quem. O porquê. Cada personagem vai ter um porquê de estar fazendo as coisas, mas é importante a gente ter na nossa cabeça o que motivou aquele personagem. Porque a gente já vai entrar aqui falando de objetivo, obstáculo e estratégia. A gente vai entender que os objetivos de cada personagem, que aí vai entrar no porquê, no que ele busca, está muito ligado com o super objetivo. A gente vai ver que cada personagem tem um objetivo específico e todos eles juntos vão formar o nosso super objetivo. Então não é porque um personagem concorda com algo que eu, como autor, estou me opondo àquele texto, é aquela mensagem do texto. Mas quando a gente fala de texto dramático, diferente do texto narrativo, do texto épico, a ação ela acontece de fato. Então para ver esse diálogo eu preciso ter um protagonista e um antagonista. Tudo bem? Então já estou investigando, começando a estruturar esse meu arco dramático, entendendo quais são as circunstâncias dadas. E aí eu vou pensar nos meus acontecimentos. Eu vou começar a dividir esse texto. Todo texto, seja ele de uma página, não importa o tamanho dele, eles necessitam ter um acontecimento inicial, principal, ou peripécia, clímax e desfecho. Mas o que é acontecimento, Kleber? Acontecimento é tudo aquilo que foge da nossa rotina. Então, tudo aquilo que acontece diferente no nosso dia a dia é um acontecimento, é um evento. Então, se a gente for falar só de cotidiano, a gente não vai ter uma história muito interessante. Então, a gente precisa de acontecimentos, coisas acontecendo diferente do que acontece no dia a dia normal daquele personagem. Ou daquele... Por exemplo, vou falar isso porque às vezes a gente fala personagem, a gente leva o personagem muito como se fosse uma pessoa. Mas se a gente pegar para ler o Curtiço, por exemplo, o próprio Curtiço se torna um personagem. Então, a gente, nesse texto, a gente trata... Inclusive, ele é o protagonista do espetáculo. Muita gente fala que é o João Romão, mas é o Curtiço o protagonista desse espetáculo. E a gente vê acontecimentos que não acontecem todo dia no Curtiço. Por isso, ele se torna um personagem muito importante. E aí, o que seria o meu acontecimento inicial? Seria o primeiro acontecimento, aquele que dá o pontapé na história. O que a gente não pode se prender é achar que o acontecimento inicial vai estar no começo do texto. Porque ele pode estar antes do texto escrito começar. O acontecimento aconteceu antes, que já traz os conflitos que vai estar na primeira cena. Ou ele pode acontecer depois da primeira cena. Ele não está necessariamente nos primeiros diálogos. Mas ele é o primeiro pontapé inicial para acontecer os outros conflitos, para acontecer as outras coisas do meu espetáculo. O principal ou peripécia. O acontecimento principal ou a peripécia dessa história que a gente está criando, ele tem que ser um acontecimento muito marcante que vai mudar o rumo da história. Então, por exemplo, estou falando no dia que eu, Kleber, acordei, escovei os dentes e vim trabalhar normal. E no meio do caminho fui atropelado. Puf! É o acontecimento principal. A história estava caminhando para eu vir para cá, para acontecer tudo como eu já tinha planejado, e acontece uma coisa que muda todo o rumo da história. Isso a gente chama de peripécia.
tá? Ou acontecimento principal. E o clímax, que é o que a gente mais gosta, né? Que é aquela parte que é o ápice da história, é o ápice dos acontecimentos, é o ápice da energia. Então, quando eu chego nesse ápice, que nem sempre é o meu acontecimento principal, eles podem, sim, estar ligados, mas também podem não estar. Pode acontecer o acontecimento principal aqui, e mais pra frente eu trago um clímax, tudo bem? E o meu desfecho, que é como eu vou finalizar essa história, como que eu vou finalizar esses acontecimentos, esse diálogo, esses conflitos, como é que vai finalizar o meu roteiro, beleza? Pensando assim, eu entendo que um roteiro dramático, ele precisa ser construído ou através de diálogos, ou através de monólogos. E qual é a diferença de diálogos para monólogos? Diálogo é mais de uma pessoa, então eu preciso conversar com outras pessoas. Monólogo é quando essa conversa é de mim para comigo mesmo. Ou ações dramáticas, que é o que a gente conversou no começo desse vídeo, né? Não é todo roteiro dramático de teatro é escrito necessariamente em diálogos ou em monólogos. A gente vê muito teatro que não tem fala propriamente dita, mas ele se comunica. Então, a gente voltando um pouco na história, quando a gente começa a entender que o teatro ele parte de cerimônias religiosas, a gente vai falando do Egito, por exemplo, e a gente vê aquelas escrituras nas pirâmides. Aquilo é um roteiro dramático também, da procissão, do que acontecia, do que eles iam fazer, era tudo roteirizado. E a gente considera isso também como teatro. Mas na aula de história do teatro a gente conversa sobre isso. Vamos focar aqui, ó. Então, esse meu texto pode ser escrito de diálogos, monólogos e ou ações dramáticas. Por que e ou? Mesmo que eu coloque diálogos ou monólogos, existem essas ações dramáticas nas famosas rúbricas ou rubricas, que são aqueles textos que estão entre parênteses e está escrito sai de cena. Só colocar sai. Essa descrição é uma ação que o personagem vai executar. Ele não é nenhum diálogo, não é nenhum diálogo com outra pessoa, nem um monólogo com ele mesmo. É um indicativo de ação. Então, mesmo que o texto possua diálogos ou monólogos, que pode ter diálogos e monólogos, ele também é composto de ações dramáticas. Beleza? E aí, como a gente estava conversando, a gente precisa identificar em cada personagem que a gente pesquisou aqui, no quem, descobriu quem, a gente precisa descobrir quais são os objetivos de cada um, quais são os obstáculos de cada um e quais são as estratégias de cada personagem para chegar nesse objetivo, tá? A gente entende que cada personagem não tem um objetivo específico, né? Assim como a gente na vida, a gente fala muito que teatro imita a vida e isso é muito real. E a gente não tem um objetivo só na vida, a gente tem vários objetivos, né? Mas a gente sempre não tem aquele que é o principal, eu quero alcançar isso, e aí vai surgindo outros objetivos. A gente precisa também definir qual é esse objetivo do meu personagem e quais são os outros objetivos, tá? Então, com tudo isso aqui que foi apresentado para vocês podem começar hoje, já, agora, de maneira prática, um roteiro dramático. Ah, Kleber, mas por que eu vou escrever um texto? Existem tantos textos escritos no mundo. Nelson Rodrigues escreveu coisa muito boa. Ariano Suassuna escreveu coisas muito boas. Sim, são coisas muito boas, são textos maravilhosos. Só que a gente precisa entender também que, por exemplo, nem sempre a gente vai conseguir um direito autoral de um texto, de espetáculo para a gente montar. E a gente vai ficar parado por conta disso. Às vezes, aquele autor ele não escreveu o que eu queria dizer. Eu quero mostrar isso. E se você quer mostrar isso, você precisa estruturar essa ideia. Não basta a gente só ter a ideia. Lembra que no começo a gente falou que a ideia é só nosso primeiro passo. A gente não pode parar nesse primeiro passo. E é isso, a gente vai construir um espetáculo nosso. A gente consegue fazer muito mais do que só pegando textos literários já escritos. O que não substitui a importância de lermos todos esses textos também, que servem como formas de ideia e inspiração para a gente. Tudo bem? Então eu espero que com essa aula vocês comecem a escrever hoje um texto dramático de vocês. E se vocês quiserem mandar pra gente dar uma lidinha ou quiserem propor uma montagem, não precisa ser textos muito grandes, a gente vê muitos textos compridos, mas um texto dramático pode ser feito em uma página só. A gente pode construir quadros dramáticos e depois construir um espetáculo. Não tem uma fórmula mágica, é trabalho, gente. A gente precisa passar de etapa por etapa, assim como a gente faz a nossa construção do personagem. Quando a gente pega um texto já pronto, a gente vai analisá-lo a partir
de tudo isso, para ter um entendimento total do meu texto. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Um beijo e tchau, tchau!